Seja na nossa infância, na nossa juventude, até a fase adulta, existe um assunto que caminha lentamente e aluga um triplex na nossa mente. O que você pensa quando falam com você sobre o final dos tempos? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Você pode ser religioso, você pode ser não religioso, mas de alguma forma você já compartilhou alguma opinião acerca desse assunto. O que é o Apocalipse? Jesus vai voltar? Existe fim dos tempos? O que é esse assunto? Quando a gente pensa nisso, nós associamos rapidamente para o livro bíblico de Apocalipse. Por mais que seja um texto bíblico, o Apocalipse é citado em muitas séries, muitos filmes, é citado nos jornais, nas pesquisas. Muita gente está questionando como vai ser o futuro da humanidade. Muitas pessoas associam a volta de Cristo e céu e inferno, enquanto outras sobre a explosão do céu e o final de todas as coisas. Mas de alguma forma a gente pensa sobre isso. É impossível para a gente que é ser humano e que vive nesse tempo que a gente não pense como vai ser o final dele. Esse assunto, ele é muito desejado por alguns. Pensar no final é complicado, não é verdade? Nós amamos a vida. E como isso é uma realidade para a gente, pensar no final é romper um ciclo que nos aponta para o mistério. O ser humano é muito rico em detalhes e gosta de viver experiências incríveis, mas quando esse mistério é maior do que ele costuma ficar na defensiva. Você sabe por que o livro de Apocalipse é muito evitado por religiosos e não religiosos? Porque trata de coisas que vão acontecer e que nós não sabemos como se darão. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre um assunto bem importante e impactante. Primeiro, o que é o Apocalipse, qual foi a necessidade da escrita dele e por que Deus, em Cristo, enviou mensagens importantes para 7 igrejas. E o que significa essas 7 igrejas? Para começar, a gente precisa pensar que quem escreveu o texto foi o apóstolo João. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Muitas coisas aconteceram com os discípulos, né? Uns foram mortos de uma forma, outros foram mortos por outra forma, mas existiu um apóstolo que não morreu assassinado. Foi o apóstolo João. Ele foi exilado na ilha de Patmos. E o segundo texto, no capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo se revela a João nessa ilha e apresenta a ele sobre coisas que iriam acontecer. É importante que ele diz que essas coisas aconteceriam, que o povo deveria ouvir com atenção e que seriam bem-aventurados aqueles que ouvissem esse texto, guardassem em seus corações, porque as coisas aconteceriam. Existem várias visões, existem pelo menos 4 visões conhecidas sobre como interpretar o Apocalipse. Independente dessas visões, a gente pode tirar do texto lições valiosas. Em primeiro lugar, a vitória do Cordeiro. Em segundo lugar, mas não menos importante, a vitória do Rei dos Reis. E em terceiro lugar, o homem é finito. Isso é complicado. Isso torna o estudo do livro bem complexo, porque quando a gente pensa em infinitude, a gente surta. Meu Deus, qual é o tamanho do céu? Qual é realmente a profundidade do oceano? Coisas que nós não conseguimos compreender plenamente causam em nós pensamentos muito invasivos, né? Não dá vontade de pensar. João escreve esse texto, inspirado por Jesus, para aquele tempo. Mesmo sendo escrito para um tempo específico, a sua mensagem evangélica permeia e perdura até hoje. Você vai ouvir muitas teorias acerca das promessas ou das profecias de Apocalipse, se elas foram cumpridas ou não, se elas vão acontecer ou não. Mas existe uma mensagem muito importante no texto que ela avança e é muito maior do que as profecias. A profecia maior é de que Jesus vai voltar. Isso vai acontecer. É a fé do cristão. Mas existe a mensagem que é maior do que a mensagem de medo que muita gente pensa quando olha para o texto. Qual é a mensagem?
a mensagem de que aquele que é, que era e que será eternamente venceu. Essa vitória, ela se acontece mesmo com todas as tragédias que o livro fala. E o livro fala de muitas tragédias. O livro fala sobre os sistemas. O livro fala sobre a perseguição romana velada em alguns textos, como as bestas que sobem da terra e do mar. O livro fala do sistema corrupto humano apresentado na grande Babilônia, na grande prostituta que sabota até os santos. Isso faz a gente pensar que o livro está falando sobre algo que é até maior do que suas profecias em si. A certeza da volta de Cristo, a certeza de que o Cordeiro é o leão, que o Cordeiro é o Rei dos Reis, que o Cordeiro é o juiz perfeito, mas a visão de que os santos reinarão com ele e que esses santos são de vários lugares, com várias línguas e etnias diferentes, mas que elas compõem a mesa daquele que era, que é e que será. Show de bola? Tranquilo? Firmado a primeira mensagem que eu queria te passar. O livro fala sobre esperança e uma esperança que só Jesus pode dar. Quando a gente avança no livro, nós vemos que muitas coisas acontecem. Primeiro, gente, depois de se apresentar e dizer que foi o próprio Jesus que escreveu na sua mente, revelou-se, João apresenta uma visão diferente daquilo que você já viu Jesus. Sempre nos evangelhos, nas cartas de Paulo, até no livro de Atos, a gente vê a apresentação do Jesus que é pacífico, o Jesus que é um cordeiro, aquele que ama. Isso não muda no livro. Porém, uma nova categoria é apresentada. No versículo 8, aquele que é o cordeiro, que foi imolado, que foi morto, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir. Olha, que coisa importante. Jesus aqui se apresenta como o próprio Deus, aquele que manda no tempo. Vamos frisar um negócio? Apocalipse, além de falar sobre final de tempos, sobre o início de um novo ciclo, Apocalipse apresenta Jesus como sendo todo-poderoso. Pastor, então antes da gente começar a debater os finalmente, a gente precisa pensar numa visão de um Jesus que é perfeitamente poderoso. Aqui ele não é mais aquele homem que veio homem, era 100% Deus, era 100% homem. Ele tinha uma sabedoria limitada, né? Porque naquele dia apenas o Pai sabe. Aqui ele já sabe, aqui ele já é pleno em todos os seus poderes, aqui ele já tem noção de toda a existência, por isso que ele apresenta para João sobre os séculos vindouros. Então Jesus aqui não é mais aquele Deus que se limita. Aqui ele é Deus em toda a sua plenitude. João apresenta ele como Alfa e o Ômega e também apresenta ele como uma visão bem poderosa, que nos daria até um certo medo, temor, né? Por quê? Ele fala o seguinte, no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho de Homem, ou seja, humano, com uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Poderoso, porque ele tinha uma veste longa que ia até os pés. A gente sabe que os tecidos eram bem caros. Ele está cingido de ouro nos seus peitos. E fala o seguinte, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Se você parar para ler Provérbios e também Levítico, ele fala sobre a importância. Os cabelos brancos ditavam sabedoria. Representavam sabedoria de quem tinha esses cabelos. Esse homem tinha os cabelos brancos e também seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas.
Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. A apresentação de Cristo não é mais o Cordeiro. Ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele continua sendo aquele homem que morreu, que ressuscitou. Mas aqui é acrescentado uma outra categoria, a de Rei Poderoso. De tão poderoso que João começa a fazer o que nós faríamos, gente. Nós não sabemos definir porque a nossa mente não processa. Jesus estava se deixando revelar para ele sobre alguns aspectos, mas ele não sabia associar. Então, poxa, os olhos são como chama, o cabelo é como lã, as vestes e o seu ombro como ouro. A mente de João estava simplesmente bugando, gente. Ele não sabia o que apresentar. Ele ficava, ué, gente, isso eu nunca vi. É uma categoria de poder totalmente diferente, tão profunda, que no decorrer do texto, João disse que fica como morto. Ele não sabia o que fazer. Era tanto poder. Então a visão de Apocalipse é de um Jesus tão poderoso que é impossível para o ser humano olhá-lo e achar que é normal. Não é normal. Não é ordinário, é extraordinário, né? Então, a partir daí, a partir dessa visão, João, levantado por Jesus, começa a escrever as 7 igrejas. É importante que Apocalipse apresenta isso para que haja temor, né? Haja reverência a isso tudo. Haja um entendimento que Jesus, ele, em sua volta, a crença evangélica é de que não haverão desculpas ou não haverão meios de fugir da sua presença, porque ela é marcante. Isso faz com que a gente entenda o porquê Jesus diz para a igreja, ou para quem ouvisse a profecia, levasse em consideração. Porque quem está falando é quem é poderoso para falar. Ele não negocia essa glória, ele não abre mão do seu poder, mas ele faz questão de dizer tudo o que ele queria dizer. Show de bola, gente. Chegamos a esse entendimento tranquilo, porque quando ele entra no estudo, no envio das cartas às 7 igrejas, é importante que ele começa falando sobre o seguinte: escreva, ele fala isso no versículo 19, se você tiver com sua Bíblia, ele diz: escreva, pois, as coisas que viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os candelabros são as 7 igrejas. Se você passar, você vê que esse ser que João diz, ele segura em sua mão direita 7 estrelas, né? 7 estrelas. E também ele está nos 7 candelabros. As igrejas são, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores dessas igrejas, e os 7 candelabros são as igrejas. No texto de Apocalipse, o número 7 tem um teor bem interessante. Qual é? Significa perfeição, plenitude, completude. Aquilo que não precisa mais de ajuste. A numerologia é muito importante para o judeu. Tanto é que são 7 estrelas, 7 candelabros, são 4 seres viventes. A gente vai falar sobre os números em algum momento. Mas, a princípio, 7 é perfeição. Jesus está falando para toda a igreja, representando nas 7 igrejas. Então, valeu para um tempo e não vale para hoje. O texto era para ser entendido e era para ser estudado por todos. A ideia era que todas as igrejas daquele tempo fossem atingidas pelo texto, assim como hoje, né? O que o texto fala, gente? O texto fala simplesmente que nós devemos dar atenção para o que foi falado. A pergunta que não quer calar: será que muitas pessoas estão olhando para o texto? Será que muitas pessoas estão ouvindo o texto e estão desconsiderando simplesmente porque estão no tempo em que podem fazer tudo, em que
nada é para ser observado, em que nós nos entendemos como poderosos. O texto de Apocalipse fala sobre isso. O ser humano confunde poder e autoridade e acha que pode manter isso também. Então, esse primeiro capítulo de Apocalipse fala simplesmente para mim e para você o que é poder de verdade. Nós vamos continuar falando sobre as igrejas em algum momento. Então, eu peço para você o seguinte: você gostou do conteúdo? Foi interessante para você? Você quer ouvir falar sobre as 7 igrejas? Então, dá um amém nesse vídeo, compartilha com o seu pastor, com o seu líder, compartilha na sua rede social. Engaje mais pessoas para que elas estudem juntos conosco e assim nós possamos chegar a um entendimento bem simples e concreto sobre esse livro que é importante, tá? Então, vá lá, segue a página Saúde Urbanas, compartilha esse vídeo, vê que tem conteúdo bem interessante, você não vai se arrepender e juntos vamos desbravar o fim dos tempos, não para ter medo, mas para ouvir da glória de Jesus. Valeu? Tamo junto.